Saudações ancestrais, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso e vosso OnDjangoCast, sim, o videocast do portal gironoticias.com. Então, já segue o portal? Se ainda não segue, passa a seguir agora. Também presta atenção, estamos na TV Girassol. Olha, estamos aqui no OnDjangoCast. É aqui o nosso Parlamento Africano, é aqui onde nós discutimos as nossas culturas, hábitos e costumes, é aqui onde nós fizemos uma viagem ao passado para ressignificarmos o presente e juntos construirmos o futuro. E hoje temos um tema, eu adoro esse tema, eu adoro. A ascensão e a queda do Reino do Congo. Quem não conhece o Reino do Congo? Quem não conhece o Reino do Congo? E ninguém melhor que esta figura que está aqui, ele que é um grande pesquisador sobre este assunto, tem uma trilogia lançada sobre o mesmo assunto, ele que é historiador, doutorado em antropologia e diretor do Centro de Estudos e Investigação Científica do Instituto Tocoísta de Angola. Desta forma, senhoras e senhores, aqui no OnDjangoCast, com vocês, Patrício Batsikama. Saudações ancestrais. Saudações, muito obrigado. Quintuade. Ingeta. Olha, mais uma. Estou a apertar. Professor, África é assim, é irmandade, é união e nós começamos assim com as mãos dadas para criar sinergia. Muito obrigado. Muito obrigado. É para, de uma forma, para interpretar essa aperta de mão, é que a existência é circular, o que significa dizer que a existência não pode terminar se entre nós cultivamos a solidariedade, o sacrifício por outro. Muito bem. Professor, sabe que não estamos aqui só os dois? Ah, claro que sim. Sabe? Sabe Será? quem está aqui conosco? Será que é? Não sabe? Não sei. Professor, é assim, parece um toque de mágica, mas vamos fazer de uma forma sublime. Vê como é que a magia aqui funciona. Quem está do outro lado? Rosário! Professor, este é o DJ Rosário Tom, o nosso DJ da casa. É assim um pouco confusionista, professor. Não dá muita confiança no cara. Não dá muita confiança no cara. Mas às vezes é bem comportado. Rosário Tom, seja bem-vindo. Como é que é aí as saudações a nova? Ah, não viste a nova? Não vi. Eu disse no professor Quintuade. Ingeta. Quintuade Ingeta. Ingeta. A brincar. Não, aqui é Nosso livro vai sair, Rosário. Prof, Mais um. não, eu não sei. Ingeta é forma de responder, né? Viste? Pode responder também Quintuadi ou Ingeta. Quer dizer que é obrigado, bom dia, boa tarde, quer dizer o É quê? mesmo isso. É isso, eu disse Quintuade, você Ingeta. Ingeta. Não esqueça, põe aí na nossa anotação. Eu se não aprender a falar outras línguas aqui, sou fraco. O dicionário está forte, né? Forte. Conhece o professor? Olha, estou a conhecer agora. Você tinha me dito que estudou com o professor, está a conhecer agora? Não, calma aí. Rosário. Estou a conhecer agora que o prof, Não. que o prof lançou um livro, quando estudamos juntos. Não era escritor? Você estudou com o professor? Ah, velho. Na mesma turma? Não, fica, esse é o drama, Professor, esquece a figura do Rosário, a nossa grande figura aqui do OnDjango. Gostou do nosso cenário? Não é só a gostar, mas adorei. Muito bom. Há duas leituras que podemos aqui entender. Há uma apropriação do espaço, aqui as pessoas, a afirmação identitária, esse é um ponto. E o outro é a disponibilidade de aprender com o que é nosso. O que é nosso? E o último é o próprio diálogo em si, que isso traz. É interessante, isso leva-nos a ter a noção de que nós não podemos esquecer de onde nós viemos. Aprender alguma coisa daquilo que os nossos antepassados tiveram como experiência. E desde já devo agradecer e felicitar por isso. Merece um brinde, professor. Merece um brinde. Produção, está de parabéns. Produção, está de parabéns. E depois o copo, hein? Olha! Aqui é tudo rústico, prof. Tudo, né? Tudo. Tá
terra. Um culo de rosa aí. Professor, agora que já entrando no nosso Ondjango e a nossa conversa, professor, queremos sugar o máximo possível do professor. Professor, nós temos uma pergunta-chave aqui em casa, que todo convidado que vem aqui no Ondjango, esta é a pergunta-chave que abre tudo. Professor, na tua opinião, o que é que todo africano deveria saber? Todo africano deveria saber isso. É uma pergunta um bocado difícil. Teu parecer, todo africano deveria saber isso. Eu acho que se a socialização dos valores e virtudes de casa para o filho fosse acautelado, seria interessante. Estou a dizer que aquela educação de casa que leva a virtudes e valores, se todos os africanos tivessem isso, em qualquer sítio estiverem, conversar, não sei o que, iam perceber que não partilhamos o mesmo espaço. É que podemos viver na diferença e ser bons amigos e levar a causa. É assim que é isso que identifica africano. É isso que identifica. Sim. É isso que identifica a africanidade. É isso que nós temos, não é, Rosário? É isso que nós temos, cara. Exatamente. Professor, Angola, Congo, República Democrática do Congo, Congo-Brazzaville, Gabão. O que é que estes 4 países têm em comum naquilo que é a Constituição do Reino do Congo? Bom, a origem do Reino do Congo é parte de 3 países ou 4 países. A matriz é Angola, onde viveu, onde estava a sede espiritual e política. E essa sede, que nós chamamos em Mbanza Congo, foi habitado pelo povo Mbundu. Esse é Ambundo, digamos Ambundo. assim. E o que acontece? Os cotas que passaram por Vungo, cotas vieram do Gabão, passaram por Vungo, na migração dos Bantu, uns seguiram a margem junto do Atlântico, outros penetraram mesmo a floresta, até Mayombe e depois ocupar Mbanza Congo, por um lado. E por outro lado, o Reino do Congo, para ganhar uma força política, a política não militar, a influência veio das Lundas. E quando estou a falar das Lundas, sim, estou a falar não só do Congo Democrático, das Lubas, mas também das Lundas e toda essa parte, Lunda Norte, Lunda Sul e Mochico, para oferecer o modelo político que reinou, que existiu até a chegada dos portugueses no antigo Reino do Congo. Para responder à sua pergunta e dizer que não, pronto, todos esses países, Gabão, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa e Angola, partilham aquilo que o espaço que foi Reino do Congo. A verdade é que o Reino do Congo tem 3 fases da sua fundação. 3 fases. 3 fases. A primeira fase é a troca cultural. Os Bantu, quando tentavam ocupar o espaço que a gente chama Reino do Congo, já encontrava-se um povo que era oriundo de Chodila Hills, no Botswana, onde tem onde o rio Kavango desagua, o povo saiu de lá e vieram ocupar toda essa parte que está a partir do Bié até Mbanza Congo. Esse é um ponto. Quando os Bantu desceram, já encontraram esse povo. Ok. Só que os Bantu do Norte, ou Nordeste, quando ocupa, foi simultaneamente que os Bantu que vieram lá das Lundas e passaram e chegaram no princípio foi uma troca cultural. Troca de alimentar, produtos, o campo, novas técnicas de cultivar. Esse foi o primeiro contato, a primeira relação que houve entre esses povos. Seguiu-se depois a mania dos Bantu. Os Bantu queriam dominar a terra, queriam ser eles a dirigir, do ponto de vista político, não sei qual. E foi dividido as tarefas. Uma
parte que pertencia a uma determinada linhagem deveria ocupar as funções que tinha a ver com a política. Mas depois os lundas, até não são lundas, pré-lundas, mas é lundas, é pré-lundas, eles vieram e instalaram um modelo que era militar. E o Ambundo, que era dono dessas terras todas, de Kinshasa até Bié, era Ambundo. Era Ambundo. Sim, aquilo que chamamos hoje de Kimbundo. Calma aí, professor. De Kinshasa até Bié era dominado pelo povo Ambundo. Sim. Oh, isso é não sabia dessa. Não, isso é século. Nós, quando fizemos análise linguística, percebemos que não, isso é entre o século 4 a.C. e 2 depois do Cristo. Toda aquela parte é muito simples. A flora, o nome das plantas, a própria agricultura, as palavras-chave são Kimbundo. Kimbundo que foram depois ganharam uma nova dinâmica com o Kikong, que veio do norte, e Chilunda, que veio do leste. Ocupavam esse espaço e havia necessidade da gestão do Estado, ou seja, o espaço. E é ali que foram repartidas as funções. Agora, não existia apenas o Reino do Congo. O Reino do Congo foi... Mas, professor, permita-me aqui. Não existia apenas o Reino do Congo, professor. Não. Mas nós hoje não vivemos aquela fase, não é? Estamos a dizer assim, nós... Mas o que nos vem na cabeça dentro daquilo que são as constituições dos países hoje em dia, os países têm uma organização política, uma organização administrativa e até religiosa. Sim. Como é que funciona? Naquela altura já existia essa organização no Reino do Congo? Sim. Politicamente. Como é que era essa divisão política? É muito semelhante à de hoje? Como é que era essa organização política, administrativa e, acima de tudo, religiosa? A cosmovisão também daquele povo. Como é que isso funcionava? Hoje, antes de tudo é perceber que povo Ambundo. Povo Ambundo, nós quando falamos povo Ambundo na história, identificamos a origem comum dos Ambundo num povo que nós chamamos de Proto-Ngila, ou Ngila. Ngila em Kimbundo é aquele pássaro. O pássaro, o que é que ele faz? Ele anuncia a chegada do tempo do cachimbo e também quando o cachimbo estiver a acabar, também ele viaja. Mas ele viaja e mostra o caminho. Ele viaja, o caminho que ele viaja são banhados, as regiões são banhadas por rio. E esse Ngila, o povo seguiu. E o povo seguia esse movimento. É por isso que nós chamamos de Proto-Ngila. O que acontece? Quando Proto-Ngila estiveram estabelecido, Ambundo no caso, a religião estava exclusivamente na mão dos Proto-Ngila, Ambundo. Ok. O Chokwe, quando instalaram-se, os pontos chaves da elite militar pertenciam a eles. Os Cota em Vungo, quando instalaram, eles vieram com um modelo administrativo não, político-administrativo, gestão das terras, como repartir, um conjunto de mecanismos para a gestão da terra. Já dividiam territórios? Já havia. O território é a primeira coisa. A divisão é o território. Em todas as línguas bantu, temos um termo Nchi. Nchi não só significa dizer terra, mas significa dizer leis que regem aquela terra. Você não pode viver, você não pode viver numa terra sem obedecer às regras, leis que estão ligadas com essa terra. Uma delas é as origens das fontes. Você não pode ir cartar água nas minhas fontes. Não, acarretar água nas minhas fontes não pode ser assim, não pode ser qualquer um. Professor, ali era uma árvore dividia, um riacho dividia um povo do outro. Como é que era isso? Hoje nós temos fronteiras, não é? A Angola para outro país tem um serviço fronteiriço que diz que aqui agora é uma outra terra. Mas lá como é que funcionava isso, professor? Aquele rio, daí para aí aquele outro povo, funcionava assim? Como é que era? Logo no início, eu disse, havia uma educação de casa, onde passavam os valores e virtudes. A criança, quando tem 0 até 5 anos, pertence à educação da mãe. Depois de 8 anos, pertence à educação da casa. Quer dizer, até 5 anos, tudo que a mãe diz é verdade. Até 8 anos, a casa, tudo que as pessoas falam em casa é verdade.
Mas depois tem que ir à rua. A rua não podia ir à rua de qualquer maneira. Era retirar da família para ir a uma iniciação. Quer mulher, quer rapazes, quer raparigas. Quando ia à iniciação, era uma educação. Havia educação cívica, educação moral, fundamentalmente. Deveria conhecer quais são as suas terras, onde começa e não termina. Isso era fundamental. Significa dizer, pessoas que saem de casa sabia onde começa a minhas terras, onde termina as minhas terras. Mas havia necessidade da colaboração das terras. Entre duas terras, quando fala de terras, não significa dizer que é um país, não. Estou a falar minha casa, vizinhança com outra casa. Okay. Havia princípio de convivência. Lembra, nós antigamente, podia viajar, deixava os meus filhos ao vizinho. Não, ainda vivi essa. Um bocadinho. Não, vivi. Mas, em Rosário. Se Também não sou assim tão eu miúdo. como colega do prof, não... Você sempre nessa mentira. Vê o quê? Mas calma, Rosário. Isso foi até princípio de 2000. Eu ainda vivi isso. 2000? Princípio de 2000 ainda vivi isso. Eu ficava na casa, tinha todo mundo como tia, mãe. Não é? Era assim que acontecia. Eu ainda vivi, Rosário. Mas Olha a idade, Rosário. Olha a idade. Mas não era só, não era só o vizinho, mas ele tinha responsabilidade, não só moral, mas responsabilidade social no bem-estar da criança. O filho, aliás, antigamente, antes dos nossos pais, quando dava-se o nome a uma criança, convidava toda a aldeia. É bom? Pronto, vamos lhe dar o nome Bachicama. Quem está contra isso? Ninguém levantava a mão. Então, como vocês todos estão de acordo, a educação dessa criança está na vossa mão. Daquela comunidade. Da comunidade. Era muito, muito, muito importante. Isso levava pessoas a saber diferenciar o que é as minhas terras e o que é as terras do outro. Havia relação, havia normas que todo mundo devia seguir. Era importante nós olharmos esse modelo e saber como reintroduzir. Essa parte é que é interessante, professor. Nós vamos falar mais à frente sobre isso, no finzinho. Essa parte é interessante, professor, sobre como reintroduzir estes valores culturais que já existiam de forma particular no Reino do Congo. Professor, uma coisa também que há alguma curiosidade, e eu e o Rosário tivemos a conversar sobre isso, era o que é que as pessoas no Reino do Congo, naquilo que envolve o Ser Supremo, o vulgo Deus, nosso Ser Supremo, qual era a crença vigente no Reino do Congo naquela altura? O que é que se acreditava sobre a origem do homem, da vida, de tudo? O que é que se acreditava? Essa é uma boa pergunta. É não só do Reino do Congo. Você pode verificar isso no Reino Ndongo, você verifica no Ndongo, você verifica no Império Lunda e no Congo. A origem do ser humano. O ser humano tem uma origem do ponto de vista ontológico, a forma de se comportar, tem uma origem, ou ele veio do sol, do fogo, ou ele veio do ar, ou ele veio da terra, ou ele veio da água. Dos 4 elementos geradores de vida. Exatamente. E Deus acreditava num Deus, mas havia uma geografia, uma organização desse Deus. É como dizer Pai, Filho e Espírito Santo. Tal como mas existia Nzambi, o Suco. Que é um espírito que criou... que não criou, um espírito que existiu. Aqui existe. Nzambi, o Suco, é um espírito que existe em potência, em força. É como essa luz. Existe em potência, em força. Mas depois tem o Nzambi Mbumba. Nzambi Mbumba é ele que criou o ser humano, né? Que lá está entre os Choco e Lunda, ele chama isso. Ele criou o ser humano. O que é curioso? Deus criou mulher primeiro, não criou homem. Rosário, Deus criou primeiro mulher e não homem. Calma. Professor, nós estamos habituados que Deus criou primeiro o homem. E a mulher saiu da nossa costela. Mas isso depois eu vou explicar. Então havia Deus Mbumba, e ele Deus que criou, é Deus criador. Mas depois tem conjunto de espíritos.
temos espírito das águas, espírito do fogo, espírito da terra e espírito do ar. O ser humano, quando invoca Deus, é porque já esgotou todas as possibilidades. Não podia jurar em nome de Deus, não era possível, devia gerar seu nome pessoal para eu dizer que não, eu vivo conforme os valores dos meus pais e eu vivo conforme as virtudes nas quais fui educado. Professor, como é que Deus, como é que Nzambi Mbumba criou primeiro a mulher? Sim, Deus criou é interessante. Deus criou primeiro a mulher, era para garantir a existência de espécie humana. Criou a mulher com quem ambos fizeram filho. Era uma filha. Pois não era um filho, era uma filha. Depois Deus fez uma viagem com a filha e quando... Professor, Deus mesmo de Deus ou é seu Deus do Reino do Congo? Não, Deus, no geral, essa é a visão do Reino do Congo. O Reino do Congo, o Deus, essa é uma boa pergunta. Usaram brincado, mas colocou uma pergunta muito interessante. Sim, é Rosário. Essa pergunta afinal, é muito inteligente. Com é uma pergunta muito inteligente. A concepção de Deus, vamos lá pensar, vamos dizer que não, os Bakongo, os Bantu estão aqui a pensar como Deus poderia existir, como devia ser a existência você falasse logo no início, como cosmologia, como a existência como começou, como o mundo, o universo, como ele existe. Então, como o ser humano deve explicar isso? Deve explicar isso na base de ser humano, antropomorfização de Deus. É dizer, por exemplo, Deus tem orelha, Deus falou, Deus viu, e conceber Deus como ser humano. Então, concebe também Deus como alguém que fez primeiro filho. É para dizer o quê? Que o ser humano nele tem o Espírito de Deus. Então, a forma de explicar isso era dizer que, bom, Deus fez primeiro uma mulher e com quem? Ambos fizeram filhos, uma filha. Depois, Deus foi a uma viagem. Quando voltou, a filha fez uma viagem com a filha. A filha, quando voltou, a filha estava concebida. Depois a primeira mulher, o primeiro ser humano, Deus criado por Deus, sentiu ciúme e suicidou-se Sim, mas é interessante. Isso tudo é para explicar a existência do mundo, como funciona. É interessante. Por que representa a mulher? Porque a mulher é a deusa. Não podemos, quando nós juramos, em nome da minha mãe. Mas, professor, como é que surge o homem aí nessa história? O homem surge quando a filha de Deus volta grávida e deu luz a gêmeos. E a partir deles, Deus ensinou como deveriam utilizar o mundo, quais deviam ser os seus valores, como devia respeitar um com o outro. Ele explicou tudo. Daí veio um casal. Pois, é um casal. Depois Deus voltou para... essa anedota que explica a cosmologia Congo. Você encontra isso não só entre os Congo, mas por todos os povos. Eu gosto muito da questão das cosmologias de vários povos. Eu acho muito interessante. E agora conseguimos descobrir essa da cosmologia do Congo. Sim. E achei também muito interessante. Isso é bonita, Rosário. Rosário, tens aí alguma coisa nas tuas pesquisas? Alguma coisa para o nosso telão aqui, Rosário? Na verdade tenho velhote. Pesquisas. Mostra aí o que é que você tem, Rosário. Vamos lá ver se você realmente... Temos aqui uma do Reino do Congo. Vamos pedir pro professor aqui. Professor, temos aqui um mapa. Esse mapa diz-lhe alguma coisa? Sim, esse mapa é aquilo que as pessoas pensavam ser o Reino do Congo. Mas esse mapa peca em dois pontos. Ok. Sim, realmente começa no o Gabão, mas no sul do rio Ogooué. Professor, vou convidar-lhe aqui. Professor. Sim. Vou convidar-lhe aqui. Temos aqui o mapa, trazido pelo Rosário. Rosário. Aos poucos vou acreditar no que estudaste com o professor. O professor disse que você era o cabulador da sala. Pois vai se defender. Professor, aqui, o que é que esse mapa que é transmitido do Reino do Congo falhou? Onde é que ele falhou? Ele falhou aqui em Cunene. Aqui é Cunene. Sim, mas o Reino do Congo chegava até o Cunene, chegava até o Sumbe. Só o Sumbe? Sim, até o Sumbe. Começava onde, propriamente? Começava aqui.
O Gu é esse. Aqui é Cabinda? Não. Aqui é Cabinda quê? está aqui. Cabinda está aqui. Ah, aqui é já no Congo. Não, aqui é Gabão. Aqui é no Gabão. Ah, Aqui tem Gabão. o rio Ugué. Ugué, no Isso é Gabão. Cabo Lopo. Não, mas começa aqui. Começa aqui. Gabão. Gabão. Aqui. Gabão. Começa. Começou o Reino do Congo. vem. Depois, há um rio que não está visível. Há um rio que é Kwango. Esse deve ser Kwanza. Não, Kwanza está aqui. Há um rio que é Kwango, que não está. E esse rio Kwango que separava Lundas do Reino do Congo. Oh, Ok. o rio Kwango é que separava as Exatamente. Lundas do Reino do Congo. Exatamente. Muito interessante, professor. Muito interessante. Vamos voltar aqui a sentar. Muito. Rosário, tem mais alguma coisa aí na tua tela? Tem. Porque a produção me disse que você passou a noite toda a investigar. Tiveste insônia? Tô com sono até agora. Aqui o que é que temos, professor? Prof. Parece aqui já está uma organização, não é? Sim, é bom. É de algum pesquisador, não sei. Aqui ele acertou, não, faltou alguma Não, coisa. bom, O que é que está fazendo? o que são reprodução na base das relações, das informações que estiveram sobre a capital do Antigo Reino do Congo. Ela acerta em dois aspectos. É a forma como foi organizada as unidades, ele chamava isso as unidades topográficas, significa dizer como eram organizadas as terras. As terras. É. Já tinha uma, Nós já tinha uma organização. Sim, chamava-se Lumbo. Lumbo. Aliás, nós quando chamamos o Quilombo, hoje é já uma organização militar, aquela organização. Então, Lumbo, ele acertou. Esse é um ponto. O outro o ponto que ele acertou é a própria organização entre esses Lumbos. Devia existir longas e espaçosas avenidas. Ok. Ali ele acertou. E não só, mas a própria disponibilização. Porque a disponibilização que estão aqui, infelizmente, falta mais alguns aspectos, mas era uma forma de proteger qualquer invasão externa. Invasão externa. Ou seja, aqueles que... Havia sempre três. Posso levantar? Pode, explicar? professor, pode. Existia 1, 2, 3. Né? Bom, vamos supor 1, 2, 3. Depois que poderia haver aí a sede. Os primeiros que viviam aqui, todos que viviam aqui, nesse primeiro quilombo, o Lumbo, eram militares. Você não pode transportar, não consegue chegar até ali. Porque eram militares. Estavam aqui para proteger. Exatamente. E existia militar, o antigo Reino do Congo tinha... Já com armas e tudo Sim, ali? tinha. Como chama isso? Flechas? Flechas. Não, flechas e... armas a fogo. Existia artilharia antes Antes da chegada dos portugueses? Sim, existia bala, chumbo. Isso é interessante. Bala e chumbo antes da chegada dos portugueses. Já existia no Reino do Congo. Existia. Oh, Quem trouxeram essa arte são os Lundas. são os Lundas que trazem aqui. Exatamente. Os próprios Lundas herdaram isso dos Bantos de Leste. Esses Bantos de Leste começaram a descer em 1500 antes do Cristo. 1500 antes de Cristo é o período que o Egito Antigo é invadido por persas e eles descem. E a partir de Sudão até Quênia há uma miscigenação, há uma mistura de povo, de cultura, e há novas tecnologias que descem e eles que vão criar o Reino Lunda. Ao mesmo tempo, é nessa altura que eles trazem a forma de se defender com armas, arma com chumbo. Tenho aqui uma dúvida, velhote. Qual é, Rosário? Atendendo, nós estudamos juntos, né? Rosário, essa camisa não é tua, né? Como é que foi dividido, como é que está dividido o Reino do Congo? Bom, o Reino do Congo hoje, nós quando falamos, dizemos que não, o Reino do Congo foi dividido em 6 províncias. Bom, é a forma como Duarte Lopes e Filipe Pigafetta nos transmitiram a informação desde 1591. Diziam que não foi constituído por 6 províncias. Mpango, Tsundi, Mpemba, Mbamba, mas não era. Aquela aí apenas é uma parte do Reino do Congo. O Reino do Congo foi dividido em 3 ou 4 partes. Havia Congo de Ambangala, que estava no sul, até Sumbe. Calma aí, professor. Essa conta para aqui, para essa câmara. O Reino do Congo foi dividido em 4 partes. No sul, de Luanda até Sunde, chamava-se Congo de Ambangala.
do Maquela até fronteiras das Lunda foi chamado Congo de Mulaza. Do Rio Zaire até lá no Ogoé foi chamado Congo de Ampanzo. E a parte que é descrita com 6 províncias era Congo de Acati. É aquilo que os portugueses informaram como o Reino do Congo. No total havia 144 municípios. Certo. E os representantes desses 144 municípios constituíam a Assembleia do Conselho do Reino. Então, prof, aquela primeira divisão que foi feita entre o Sol e o Pamba, aquilo foi uma previsão, não é a correta. A correta é essa que estamos a... Aquela é a correta de acordo com os relatos, de acordo com a vivência dos portugueses. Só naquele espaço que eu chamei Congo de Acati. Só aqui não está. Naquela mapa anterior. Antigo? Sim. O prof quer que eu... Sim, senhor. Pois, aquele mapa que é Mbamba, Mbata, que está era essa parte apenas. Era essa parte. Pois. É essa parte. Muito bem. Mas é preciso realçar um aspecto. É que Mas assim, as tuas imagens já acabaram. Só isso que pesquisaste. Professor, até... A professor tinha razão, você era o cabulador da sala. Tem aqui... isso é interessante. Zimbo. Esse é o gosto, professor. E servia de quê? É moeda. Era moeda. Sim, não tínhamos assim quase papel, não. Não, havia papel também. Eu já? Havia papel. Essa era a moeda de comprar mesmo... Aquela moeda. Não é caracol. Era moeda. Mas não era qualquer. Luanda foi o banco do Reino do Congo. Nesse banco do Reino do Congo, as pessoas saíam até das Lunda para ir vir até Luanda à procura desse Nzimbo. Ok. Mas eu não estou a entender uma coisa, prof. Sim. Mas o Reino do Congo não é no Congo, tem Luanda. Não, calma aí, Rosário. Fica bem. Quando o professor estava a dizer Luanda, para te recolocar hoje, o Luanda hoje, para você entender o território onde está Luanda hoje. Ok. Porque eram os reinos. Também em Luanda antigamente usavam esse caracol. Mas era o banco, onde está o Banco Nacional? Era mesmo o banco antigo. Pois, onde está o Banco Nacional era lama, era o mar, chegava até lá. Calma, professor, vem para mim. Vira aqui, professor, vira aqui. Epa. Rosário, estás a anotar aí no nosso livro? Estou a anotar, mas professor, calma só, Rosário, calma aí. Onde está o Banco Nacional já era o banco na altura. Professor, já se usava uma moeda no Reino do Congo? Essa é a moeda. Essa é uma das moedas. Uma das moedas. Sim. Tinha também já em papel? E tinha papel. Não, o papel que nós temos era pano. Pano? Chamava-se Lubongo ou Libongo. Libongo? Sim. Assim, Bongo, pois. Era pano de rafiar. Ok. Era o dinheiro? Sim, era dinheiro. Mas havia também cobre, cruzetas em dinheiro. E havia não só havia essa diferença, ou seja, essa diferença não é aleatória. Baseia-se num sistema monetário, porque existia um sistema financeiro, existia um mercado financeiro e que dependia do sistema monetário. Ou seja, Mutamba, onde nós estamos, Mutamba. Só fazia troca, era o King estava lá. Naquela época. Sim, King era antigo. O europeu encontrou. Isso aí, DJ, tem um cano pra. Você não tem nada. DJ que não toca. Nunca vi. Não. Música, nada. Filhote. A música não pode faltar. Olha, estás a ver? Mas já tá com caracol. Não, tocava, mas a música não pode faltar. Não pode faltar. Não, vou homenagear. Aí na Mutamba, nós íamos lá fazer as trocas. Interessante. Ai. Querida pátria. Vai, Rosário, calma aí, Rosário. Você meteu só por meter ou você conhece essa música? Samanguana.
Samanguana. Você conhece o Samanguana? Só do dia 20 anos, meu irmão. 20 anos? Só há 20 anos. É só. Eu quando comecei a tocar, vocês não sei se deram o quê, mano? São músicas que representam o verdadeiro reino do Congo, Não né, é? prof? Então, Música mesmo. Deixa eu ouvir. os nossos pais, nossos avós que combateram no Naquele Congo, tempo. essa permuta, dessa troca de soldados. Essas músicas que eu vi, um Franco, o que ele é, Samanguana. Muito bem, Rosário. Mas é Muito interessante, bem. Rosário é inteligente. Rosário- Mas é verdade. Mas ele não era o que cabulava na sala. Só pode ser. É um bom cabulador e um bom... Professor. Não, cabulando, aprende ao mesmo tempo. Aprende ao mesmo tempo. Aprendeu mesmo. Aprendeu. Então passaste no teste. Se o professor deu o aval, passaste. O professor é rigoroso na investigação científica, então passaste. Pois, professor, voltando aqui à nossa conversa. Há uma curiosidade das pessoas em saberem em que ano especificamente houve esse... Diz-se, não sei se é verdade, diz-se que o primeiro reino aqui a ter contacto com os portugueses foi o reino do Congo. Isso é verdade? Sim, é verdade. Quando é que isso aconteceu? Como é que foi isso? Nós geralmente falamos que não, o Diogo Cao chegou no Reino do Congo em 1482, mas não é verdade. Quem chegou primeiro chamava-se Fernão Vaz. Fernão Vaz. Sim, Fernão Vaz chegou onde está Cabinda. É a primeira vez que ele chegou em Cabinda. Chegou em Cabinda, mas o que acontece? Acontece que Fernão Vaz não era conhecido na coroa portuguesa. Quem era capitão Moro, reconhecido na coroa portuguesa, era Diogo Cao. Então, depois de informar que não, Fernão Vaz encontrou um reino, era necessário explorar, não só Cabinda, mas até a própria, o Soio. Então era preciso enviar alguém da casa, porque naquela altura o descobrimento, ele chamava isso, o descobrimento era muito importante. Era mesmo muito importante. E é assim que mandaram o Diogo Cao para Constatar. constatar. E quando constatou, na altura eles obedeciam a uma bula papal, um decreto papal de 8 de janeiro de 1455, que dava a Portugal e Espanha a autorização de explorar o mundo. Então, o Portugal estava interessado a estabelecer uma relação com o Congo, mas primava pela religião. E é assim que em 1491 eles saíram em dezembro de 1490 e chegaram dia 2 de abril no Soio, 2 de abril de 1491 e começa a evangelização. A evangelização significava dizer ao mesmo tempo construir escolas, urbanizar ao modelo europeu o antigo Reino do Congo e ao mesmo tempo estabelecer uma relação comercial. Porque estavam interessados com pele animal, mel, o ferro, o dente de leão, marfim. Estavam interessados nesse comércio. Então, interessava a Portugal fazer isso. Foi em 1482 que chegaram os portugueses e até 91 já tinha estabelecido uma relação bem avançada. Prof, É avançado. Rosário, calma aí, Rosário. Calma aí. Tem uma aqui que fez assim espécie, como você diz, me fez espécie. Não sei se aprendeste isso ontem. Quando aprendo uma coisa, me fez espécie, como diz o Rosário. Professor, se o Reino do Congo já tinha... o professor acabou de dizer que eles vieram com... E havia um processo de evangelização. Sim. Essa evangelização foi a chegada de uma nova religião. Sim. Chegar a uma nova religião é uma nova crença. Sim. E o povo aí existente já tinha a sua crença. Sim. O Reino do Congo aceitou isso, não colidiu com aquilo que já acreditavam. Como é que foi isso? Bom, há uma diferença total que os Bakongo tinham. Uma coisa é religião, outra coisa é espiritualidade. Certo. A religião é uma questão política.
Eles aceitaram a religião para estabelecer essa relação política entre Portugal e Congo. Razão pela qual o rei aceitou ser batizado. Todos que eram administradores, governadores, ministros, dignitários, todos eles foram batizados. Era para dizer que não, agora somos cristãos. É o que chamava Bashikama, agora passou a ser Ndombele. Dom Patrício, por exemplo. Eles aceitaram isso. Mas não aceitaram que não, depois da morte vão ao paraíso, na forma como que... Não. Os nossos antepassados tinham, não estou aqui a encorajar a poligamia, tinha 2, 3, 4 mulheres. Quando a igreja católica disse, não, tem que ter uma mulher assim, não, nós aceitamos a religião, mas você não pode tocar a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade. Espiritualidade é completamente outra coisa. Isso significa o quê? Significa que, não, embora os políticos no Antigo Reino do Congo tenham aceito a religião católica, o povo permaneceu religioso, continua a aceitar a sua religião. Não aceitou a igreja católica. O povo não aceitou. Quer dizer, foi o clero, as mais altas entidades que aceitaram, mas não o povo. O povo resistiu e não aceitou. Resistiu até 1917, continuaram a resistir. Quando a igreja protestante chegou já no século XIX, em 1870, começou a chegar, ali sim, pessoas começaram a olhar a religião como outra razão. É preciso aceder à escola, é preciso aceder ao capital, novo capital cultural, para ter acesso a emprego. Pessoas não podiam ficar desempregadas, sem saber ler e escrever. Para tal tinha que aderir. Exatamente, foi por causa disso. Mas antigamente manifestaram uma resistência. Sim. Professor... Não esqueça, Rosário, tem uma pergunta. Não, eu não vou esquecer. Não vou esquecê-lo, professor. Como ela andava a fazer cábula? Não, calma, Rosário. Essa aqui foi alguém que também mandou-me, disse, por favor, pergunta essa ao professor, porque eu estou com uma dúvida. Professor, antes de irmos para... Já estamos na reta final. Produção. Temos que fazer aqui 2 horas, produção. Não, é pouco. Professor, aqui temos que sugar tudo. Sim. Não faz isso. Não faça isso. Não vai acabar, vamos continuar a dizer. Professor, antes de irmos para aquilo que foi a queda do Reino do Congo, tem uma pergunta interessante que fizeram. Eu disse, não, quem pode responder isso é o professor. O Reino do Ndongo foi um reino vassalo do Reino do Congo? Essa é uma leitura... Eu vejo muito essa discussão. Essa é uma leitura... pessoas interpretam de uma outra forma. Eu vou tentar explicar. O Reino do Congo, aquela parte central que eu mostrei, era constituído, a Assembleia dele era constituída por 144 representantes de todos que vinham dele. Tinha uma Assembleia. Exatamente. A própria palavra é Nzitadianza ou Congodiacati. Significa dizer é o centro geral, a sede fundamental, a sede principal. Mas Ndongo era uma parte, uma província. Se eu falar província, eu vou voltar a cometer. Era um estado, esse é o seu termo. Era um estado autônomo. Era um estado autônomo. Tinha os seus Angola, tinha todos eles. Mas há uma questão que é interessante: é que pagava o tributo para funcionamento do centro. O Reino do Ndongo pagava esse tributo. Aliás, ao Reino do Congo. De Congo significa dizer dívida. Era preciso pagar dívida com relação ao espaço chamado Nzitadianza, onde está o Mbanza Congo. Ndingambandi, quando teve briga com Angola Hari, fez aí um barulho para dizer que Ndingambandi não era legítima. E Angola Hari foi forçado para ocupar o reino. O que acontece? Ndingambandi contactou o reino do Congo, o rei do Congo, para lhe fornecer insígnias do poder. E não só lhe foi enviado insígnia do poder, mas foi lhe enviado militar para garantir a integridade dele, porque ele reconhecia nele como símbolo do Estado, Ndongo. Professor, e como é que se dá a queda
de um reino tão organizado como o Reino do Congo. Não é, Rosário? Um reino tão organizado politicamente, administrativamente, religiosamente, todas as formas. Como é que se dá a queda de um reino como esse? São 4 fatores que precipitaram a queda. O primeiro fator é que em 1504, 1505 houve uma guerra tremenda em Banzacongo. Nessa guerra, o rei, a lei de sucessão dos reis foi abolida. Okay. Antigamente havia uma lei que depois da morte do rei era preciso fazer as eleições. E Não não tinha eleições? Sim, existia Tinha democracia? Sim. Bem, professor, prossiga. Pois, era preciso fazer as eleições. E as eleições seguiam um trâmite que obrigava, a partir dos outros estados, o rei dentro do Congo devia vir ou do norte, ou das Lundas, ou o Congo de Mbangala. Os Mbangala mesmo, que não falam Mbangala. Essa toda a parte de Benguela, que não se fala Mbangala. Devia vir daquele espaço. Mas o que acontece? Com a morte de Nzinganku, o filho dele, Mvembanzinga, aliou-se com os portugueses e queria ocupar à força o trono. E ocupou. Isso fez com que todos que foram lutar contra ele foram capturados e enviados a São Tomé. O que significa dizer, grande parte dos dignitários, ministros, militares foram capturados nessa guerra e foram enviados em São Tomé. Esse foi o primeiro. Em 1543, quando ele morreu, aliás, ele foi até atentado de dentro da igreja, era da missa, não sei o quê, os portugueses até tentaram mandar, atiraram nele, não tocou nele, infelizmente faleceu o guarda-costa e 2 ministros. O segundo, em 1543, ele morre, e o reino do Congo, para suceder ao rei, passou a ser confusão. Havia confusão como? Sucede o rei, o outro grupo faz uma conspiração, depois... Não aceita a eleição. Não aceitavam, mata o rei. Para ocupar agora o poder, devia ter armas e forças. A lei mudou. Já não é obedecer à lei, que já não era assim. Era quem tem força, tem mais um partido político que apoiava. Vai mais perguntar se havia partido político. Havia sim. Quem vai apoiar, depois ganhava até que em 1561 os Mbangala ficaram furiosos. Os Mbangala, os Jaga, foram à capital. Estava lá o rei Dom Álvaro. Partiram tudo. Partiram tudo. E aí desencadeou-se a queda. Não, ainda não. Calma aí, Rosário. Na base disso, os portugueses que acompanhavam essa questão, até o Paulo Dias de Novaes ficou preso. Ficou preso antes de ficar preso aí com os Ndongo, Ambundu, ele ficou preso. No Reino do Congo? Sim, no Reino do Congo, naquela parte do Ndongo. Ok. Pois, por quê? Porque acontece o Jaga misturado com... Estavam metidos em muitas coisas, entre as quais o comércio. E tudo que era português simbolizava abertura ao comércio. E Paulo Dias de Novaes passou por isso, ficou preso. Amigo dele, Francisco de Gouveia, que era padre, mas militar ao mesmo tempo, fez com que a informação chegasse ao rei e ver se libertava a invasão do Jaga. Os Jaga entraram e invadiram tudo. E todos que foram capturados foram vendidos no comércio de escravatura. E por fim, o que é que aconteceu? Não terminou, vou terminar. É preciso ver esses 4. E o terceiro aspecto é que, com isso, o reino passou a não ser ocupado. Ninguém mais se interessava em ficar em Banza. Mais ninguém. Sim, porque você corria o risco de morte e tudo isso. Quer dizer, abandonaram. Houve despovoação, e despovoação criou aquilo que a gente chama pobreza. As pessoas que deviam produzir já não estavam lá. E o sistema da produção de dinheiro já ninguém controlava mais. Até certo ponto, em 1663, o Vita Kanga foi eleito como rei. Ele disse: bom, pronto, vamos reorganizar as coisas e vamos expulsar aqui os portugueses indesejáveis. Nasceu aquela guerra de Batalha da Ambuila.
Em setembro de 1663. Uma guerra onde o rei, aquele que consagra o rei, os militares que asseguravam a segurança do lumbo, aquele lumbo que nós passamos aí, as autoridades militares, que tratavam do dinheiro, todos eles foram ou mortos ou vendidos como escravos, a partir de Luanda ou a partir do Soio. Quem devia dirigir o Reino do Congo? Já não tinha ninguém, porque todo mundo que estava lá e podia fazer todos morreram. foi destruído. Foi 27 de setembro que o 27 de setembro assinala-se a derrocada do Reino do Congo. Começa ali, o Reino Acabou. do Congo nunca mais do Chester. Pois é. De que ano? 1665. Prof, infelizmente, meu caro colega, o tempo não nos permite. Pois é. Disse que em televisão e rádio o tempo é maior econômico, né? Mas prontos, já não consegui fazer a minha pergunta. Vou fazer no off. No off. A pessoa é sempre assim invejosa. Professor, tem aqui um quitute, professor. sempre- Prova aqui o nosso quitute da casa. Meu irmão, fala aí, Rosário, vai fechar? Vou fechar? O que é que eu tenho que fazer? Vou fechar. Pronto. Então prepara aí uma agenda para eles para fechar. Professor, como tudo que é bom dura pouco, aqui tivemos Patrício Batsikama, ele que é historiador e é muito conhecido por ser um especialista e um grande pesquisador do Reino do Congo, o grande Reino do Congo. Claro, poderíamos ficar aqui o dia inteiro a falar sobre o Reino do Congo, mas o tempo é escasso, mas deu para reter muita coisa com o professor Patrício Batsikama. Continuem ligados, sigam o portal giranoticias.com. Na TV Girassol também está o Ondjango Cast, o nosso parlamento africano. É aqui onde nós discutimos as nossas culturas, hábitos e tradições. Ondjango Cast continua, também estamos no Spotify, YouTube e na TV Girassol, como já disse. Muito obrigado a todos. Como disse, professor, Quintuade, Ingeta. Rosário, Quintuade. Então dele é Ingeta. Tonder é obrigado. Sim, senhor, ele sabe muito. Sabe? Essa forma que estamos. DJ Rosário, o que é que tem na casa para nos despedirmos? Professor.